Vamos falar então de um outro governo que seja hostil à fé, mas que não persiga diretamente os católicos. Ele vai, por exemplo, estimular no ensino laico uma posição anti-metafísica, anti-religiosa como um todo. Ele só vai ser totalmente materialista, vamos supor, mas ele não tá perseguindo ninguém, não tá fechando igreja, não tá colocando padre em paredão, não tá fazendo nada disso. Como é possível a gente justificar, através de imposto é roubo ou sedições, essa insubordinação com base no que Leão XIII, São Tomás de Aquino e Paulo nos diz? Do ponto de vista do governo previamente estabelecido, nós devemos, sob todos os prismas, obedecer àqueles que decretam sua soberania. Todos aqueles que são soberanos sobre mim devem ser soberanos sobre mim. A grande diferença é, de novo, o que determina algo ser soberano sobre alguém. É apenas o uso da força que determina a soberania de alguém sobre outro alguém? São as posições políticas de um sobre o outro? O que determina que um deve ser obedecido ao invés de outro? Eu te fiz essa pergunta várias vezes, você não respondeu. Isso aí é lei natural. Obedecer. É a sociedade orgânica. O governo dos homens se institui organicamente. Eu vou chegar. Por que nós não precisamos obedecer o governante da França? Eu fiz essa pergunta várias vezes, porque o governante da França é, para os franceses, soberano. Ou seja, ele é uma autoridade e ele poderia dar uma ordem sobre mim. Organicamente estabelecido, não é? Se ele está distante de mim, não é apenas fisicamente, porque nós tivemos um governo em Portugal que era líder aqui, decretava aqui e dizia como deveria ser a sociedade aqui. Então não é a distância física. Também não é a distância em relação à constituição política, porque Portugal e o Brasil estavam constituídos politicamente de formas completamente diversas entre si. Então precisa ser alguma coisa que conecta essas estruturas. O que é que conecta essas duas estruturas? É a ordem que é efetivamente criada. Aonde há ordem, há soberania. O que você precisa procurar no governo é a possibilidade dele criar essa ordem. Se você está criando uma ordem soberana, se você está criando, de fato, um bem maior, então o resultado disso é que você deve obedecer. A grande questão é, qual que era o papel de César? Você recebeu o papel de César. O papel de César era, entre uma série de nações em conflito, uma série de povos em conflito, que Roma havia dominado. O seu papel era agir como mediador dessas figuras. Para você ter uma ideia, é tão específica essa forma de governo que o Gilson vai dizer que não era, sob forma alguma, o Estado no momento presente. Porque cada uma das comunidades étnicas, religiosas de Roma tinha autonomia política própria. Essa autonomia política própria específica, ela determinava como podia agir o homem naquela comunidade particular. Coisa muito simples. Roma tinha regras. Os judeus tinham regras. O judeu deveria obedecer qual regra, caso as duas conflitassem? A regra dos judeus. A mesma coisa acontecia em cada uma dessas comunidades políticas autônomas e independentes. Se a gente entende isso, então me parece ser o caso que o tipo de autoridade que nós estamos tratando é muito, 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 muito diferente do tipo de autoridade que nós estamos tratando adiante, quando nós falamos do Estado moderno. O que é o Estado hoje? Monopólio da força sobre certo território. Isso existia do ponto de vista da Roma antiga? Não existia. Então, é anacrônico. Você é um professor de história, anacrônico. Outra coisa. Comunidades católicas. São Luís
ele tinha o mesmo tipo de governo que o governo Lula? A resposta é não. E a pergunta é, hoje, São Luís poderia agir da forma como agiu antes? E a resposta é não. Porque hoje o Papa Francisco proibiu a pena de morte. Proibiu a utilização de força em uma série de circunstâncias. Então, obedecer legitimamente a ordem, a igreja, não significa a mesma coisa. Mas São Luís é a mesma coisa que o Lula? Não. Os governos absolutistas posteriores, amparados por Jean Bodin. Jean Bodin dizia que a soberania se constituía como um fato dúplice. Ora, poder de restringir a ação do outro, ora, manutenção desse poder no tempo. Lula possui essas duas características? Não. Porque a forma concreta que possui a democracia moderna é, sem sombra de dúvidas, a utilização de força generalizada da sociedade. Essa é a definição de democracia. A democracia diz que cada um indivíduo, se tivesse uma guerra dos dois lados, em um regime militar homogêneo entre os dois, um soldado com uma arma é equânime diante de outro soldado com uma arma. Isso é igual o governo do Lula? Não. Mas, Miorinho, o problema... Aí eu quero te perguntar. Dado isso, há em algum momento um Estado, como descrito por Paulo, por Santo Tomás de Aquino. Quem foi o terceiro? O Papa Leão? Leão XIII e o Gregório XVI. Papa Leão XIII e Gregório XVI. Um governo sobre esse prisma? A resposta é não. Aí eu já acho que você... Esses teóricos, um regime anárquico. Você vai me dizer que o governo Lula é menos pior do que a carbonara italiana. Não foi isso. Que é isso que Gregório XVI e o Leão XIII estavam enfrentando. Não foi isso que eu disse. Então, esse é o ponto, mas isso não foi o que eu porque disse. você está fazendo um argumento proporcional a São Luís. O ponto de vista deles Sim. é um governo anárquico. Não há governo. Por que eu tô te lembrando isso? Porque você está dizendo para mim, Miorim, como é que faz para desobedecer? Bem, observando sobre o prisma dos grandes teólogos, olhamos para o governo Lula e temos o quê? Anarquia. Olhamos para todos os estados modernos e o que nós temos? Anarquia. Mas é aí que eu tô falando, e você tá falando que não é isso que você tá falando, mas exatamente isso que você tá falando. Porque eu tô falando aqui, governos ainda mais tiranos, ainda mais anárquicos, a qual o Leão XIII e Gregório XVI tiveram que conviver e resolveram fazer concordata. Calma. Mas conviver não significa não autorizar a desobediência. Eles literalmente estavam falando que a desobediência não é lícita. Literalmente falaram isso. Calma. Conviver com os governos não significa não autorizar a desobediência. A desobediência, ela é sempre casuística. A gente tá falando que desobediência civil. Ela é sempre casuística. Pague seus impostos, siga essas leis. É sempre casuística. A desobediência particular é sempre casuística. Sempre. Sempre. Você sabe disso. Você obedece ou desobedece à ordem política previamente estabelecida, à ordem secular, de forma casuística. O que se pode fazer, e se fez ao longo da história, foi dizer que certas ocasiões não eram, pela natureza delas, situações que obrigavam a obediência. Mas sabe... Permitiam a desobediência. Foi isso que se fez ao longo da história. Então o que foi feito? Leão XIII vinha em dia. Pessoal, vocês estão desobedecendo aqui. Veja, não foi estabelecer uma série de punições para esses indivíduos. Não foi estabelecer para eles, dizendo que o processo casuístico que eles tinham feito era um processo indevido. O que ele fez foi dizer, ó pessoal, sob essas condições aqui,
Eu acredito que há calma aí, meios de Miorinho, resistência alternativa. Você quer uma E a carapuça mais desobediência, adequada? Você quer uma bem. carapuça do tamanho correto? A gente tem aqui na manga também. A gente pode trazer aqui, ó. A gente pega aqui, Mirari Voz Gregório 16. Mas tendo sido divulgadas em escritos que correm por todas as partes, certas doutrinas que lançam por terra a fidelidade e submissão e que devem aos príncipes, com o que se alenta o fogo da rebelião. Deve-se vigiar atentamente para que os povos enganados não se afastem do caminho do bem. Saibam todos que, como disse o apóstolo, toda autoridade vem de Deus e todas que existem foram ordenadas por Deus. Aquele, pois, que resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus e condena a si mesmo. Portanto, os que torpes maquinações de rebeliões se subtraem à fidelidade que devem aos príncipes, querem tirar-lhes a autoridade que possuem. Ouçam como contra eles clamam todos os direitos divinos e humanos. Não era este certamente o proceder dos primeiros cristãos, os quais, para obviar a tão grave falta, mesmo que em meio das terríveis perseguições suscitadas contra eles, se distinguiram por seu zelo em obedecer aos imperadores, em lutar pela integridade do império, como provaram quer no pronto cumprimento de quanto lhes era ordenado, sempre que não se opusesse à sua fé de cristão, quer vertendo seu sangue nas batalhas, pelejando contra os inimigos do império. O cristão... Na cidade de Deus, na cidade de Deus, Santo Agostinho, o que ele diz sobre esse agir? Ele determina que teria sido legítimo desobedecer ou não? Mas, Miorinho, o que a gente tá falando aqui... Santo Agostinho diz o que sobre o mesmo evento? Não, eu entendo o ponto que você está trazendo aqui, evento. que a gente vai chegar num ponto de teoria abstrata que a gente vai ter um modelo mais adequado para o cristão reagir, guerra justa e outros princípios que a gente pode resistir. Não, mas eu fiz uma pergunta mais objetiva que essa, cara. Sobre o mesmo evento, o que Santo Agostinho diz? Os primeiros cristãos, eles tinham legitimidade para desobedecer? Sim. Sempre tiveram. Eles optaram por não desobedecer. E aí, o que significa seguir a Deus, buscar a verdade? Pra que serve o livre-arbítrio? Pra você escolher fazer o que é certo. Isso. Eles escolheram ser ordeiros. Se eles tivessem escolhido pelejar, eles tinham essa opção. Poderiam. Estavam ali, o livre-arbítrio. Mas só é só isso. Não, mano, não é o mesmo sentido. É pra fazer o bem, não é? Então, aí que tá. O que os apóstolos nos disseram com o seu martírio foi que fazer o bem era ser submisso, era ser ordeiro. O que você tá querendo dizer aqui é que... Isso é uma das formas de fazer o bem. É isso o Santo Agostinho deixa claro pra gente. O que o magistério da igreja tá falando pra gente é que a gente deve ser ordeiro e buscar imitar os santos. Você tá dizendo que por outros caminhos a gente pode buscar um bem ainda maior. Mas quem é Daniel Miorim perto de Pedro, Paulo e todos os mártires da Santa Igreja? Pelo amor de Deus, cara. Você tá falando assim, eles poderiam ter resistido. É o que ele pergunta. Santo Agostinho, São Francisco, Santo Afonso Maria de Ligório, quem são eles dentro da ordem da comunhão dos santos? Esse é o problema do discurso meramente hipotético. E é por isso que a igreja fala diretamente com os cristãos. Eu tô falando sobre o mesmo evento, velho. Eu tô falando sobre o mesmo evento. Não, mas aí tem uma questão fundamental. Eles poderiam ter agido diferente. Poderiam e... Não teria sido imoral se eles tivessem agido diferente. Cara, o problema é esse e se. O e se é que me pega. Porque a gente tá falando... Cara... Você tá literalmente falando... Era legítimo que agisse diferente. Os mártires poderiam ter... resistissem. Você acredita que a história do cristianismo não teria sido diferente se eles tivessem seguido por outro caminho? Se eles tivessem escolhido pelejar contra o Império Romano? É lógico que teria sido. Que teria sido. Eu não estou dizendo que eu escolheria melhor do que eles. Eu estou dizendo apenas se é permissível escolher diferente. E você sabe disso. E o que você está tentando dizer, não? Não. É melhor que essa comunidade. O que você fez nas duas vezes que eu te coloquei na parede sobre isso? Uma sobre a permissibilidade do bem menor para o bem maior. E agora, dessa última vez, sobre a permissibilidade dos primeiros cristãos terem sido diferente. Você está indo de é melhor o martírio para é permissível ou não fazer o outro. Não, tudo bem, vamos lá. Para que o anarcapitalismo não esteja condenado, basta que seja mais permissível, basta que seja permissível que ele o faça diferente.
Mas ele isso tem puder a desobedecer- completa correlação com a desproporcionalidade que você coloca no primeiro caso. Nesse segundo, eu acho que você foi bem mais assertivo. A gente pode aqui discutir, dentro das condicionantes, onde a própria doutrina deixa claro, quando é legítimo a gente reagir. O problema é quando a gente extrapola, como foi o primeiro caso que você tá falando que eu tô fugindo. Mas toda vez que eu aponto o porquê que não faz sentido o seu argumento, que você está tendo uma reação completamente desproporcional com casos que não são iguais às predisposições da teoria, aí você fala que isso é fuga, que isso é sair pela lateral. Mas não é essa a questão. porque pra O mim meu ponto ó, só um ponto. Por que que os papas, ao invés de recortarem Suma Teológica, os livros de São Tomás de Aquino, eles escrevem as encíclicas? Porque eles precisam se comunicar com o povo. É o que o Santo Padre fala sobre o nosso mais reto dever moral de como devemos agir. Você tá querendo ignorar as encíclicas? Não é isso. Pra pegar Se uma... eu perguntasse para esse mesmo Papa, eu dissesse, Papa, minha consciência decidiu que eu devo fazer isso em virtude disso. Em virtude dessas causas. Ele diria, meu filho, você está condenado, excomungado. Saia da igreja. Mas não é Se só... hoje, uma comunidade católica, se firmasse em Canudos, a CNBB excomungaria ou diria, meus irmãos, pensem no que vocês estão fazendo. O que ela faria? Se ela não excomungaria, se a CNBB, que muitas vezes eu olho e eu preciso rezar quando eu vejo alguma declaração deles, porque me dá a vontade de chamá-los de comunistas. Eu olho isso e, sinceramente, eu acredito que eles não excomungariam esse grupo. Meurinho, é muito claro que o Santo Padre falaria. Ele olharia pra você, coçaria a cabeça e falaria, meu filho, você só não tá querendo pagar imposto. Você tá comparando os mártires cristãos com você não querendo pagar imposto. Tu tá relativizando mal. Tu tá relativizando mal pra isso, meu irmão. Tu tá relativizando mal, você pega uma questão hipotética e leva ao extremo pra tentar se justificar. Tô falando de como são as coisas. É evidente. Hoje. Como são as coisas hoje. O católico já tem a necessidade de desobedecer esse Estado moderno. Independente de eu ser ANCAP ou não, o católico deveria desobedecer, cuspir nesse Estado moderno. Que é anticristão. Que é anticatólico. Por que a concordata e não uma nova vendéia? Por quê? Por quê? É uma pergunta, meu. Essa é a grande questão, que eu não entendo. Se é tão óbvio assim, por que os padres pedem... Os papas sistematicamente pedem, seja ordeiro, vamos conquistar esse Estado moderno, vamos sacralizá-lo. Ele não fala, peguem armas, tal como eles estimularam no passado. E sabe no que resultou? Assassinato das carmelitas, expropriação da igreja, perseguição dos fiéis. Sabe por que eu fico assim? Isso é o mal maior, você tá querendo sacrificar a gente pra uma luta vã. Os meios dos ANCAPs não é a vendetta, é isso que eu não tô entendendo, cara. Bom, só tem os dois. Não, só que aí quando não é os dois exemplos, a gente vai pro... Bom, eu tenho, diante de um Estado tirano como esse, o Lula Nero III, o direito de sonegar imposto. Não falei que o Lula é o Nero. Não, tudo bem. Sabe que eu não falei. Bom, tudo bem. Não falou. Eu falei ou não falei que o Lula não era o Nero? O Lula tá perseguindo aqui os cristãos, tal como na Nicarágua, e por isso tá justificado eu sonegar imposto. Você acha mesmo que o Leão XIII ia olhar pra você e passar a mão na sua cabeça? Se você for agora pro Leão XIV, ele vai falar, meu filho, sonega imposto mesmo. Imposto é roubo, invista em Bitcoin. Você acha que é isso que o Leão XIV vai falar pra você? Eu pergunto, se eu dissesse pra ele agora, eu tenho duas opções. Uma delas eu tô financiando aborto, outra eu não tô. Eu posso ter o meu dinheiro em real ou o meu dinheiro em Bitcoin. Nessa aqui eu não tô financiando aborto, Papa. Qual delas ele me diria pra ter? Eu acho que ele recomendaria você buscar a salvação das almas no seu país. Você buscar fazer um bem maior a partir da sua comunidade. E não vilipendiando o seu Estado nacional. Essa é a noção. Porque volta sempre a dê a César o que é de César e o que é de Cristo. Estado nacional, cara. O Estado, do ponto de vista da igreja, não é o Estado nacional. Você está aproveitando que são expressões que Leão XIII estava se falando sobre quem? Leão XIII está falando sobre o que, se não o Estado moderno pós-unificação italiana? O fato de Leão XIII dizer que o Estado moderno pode se firmar, muitas vezes,
como um Estado legítimo, não significa que ele estava dando uma autorização para a sua consciência para ignorar o mal. Você sabe que a desobediência é casuística.